quente, botando na cabeça da água quente. Eu bem que dormi, tomei um remédio para dormir, dormi a noite toda. Não dormi, não. Falando com o Eu professor sou muito... farmacêutico que tomou remédio para dormir. A minha filha também, ela estuda para ela faz farmácia. Aí quando eu coloco lá no grupo lá, vou tomar um remédio para ver se eu relaxo para dormir a noite toda. Mãe, eu já falei para você não ficar tomando esses remédios. Que não... Ela fica doida, professor. Ela tá certa. Certíssima. Eu sou muito ansiosa, professor. Eu sou muito ansiosa. Eu tenho uma ansiedade demais. Uhum. Mas tem que modular isso, hein, Adriana? Em excesso, tudo em excesso pode prejudicar. Tá? Então, voltando aqui, ó, estruturas anatômicas do sistema digestório. A gente falou de boca, né? Tudo que passa pela boca, aí aqui a gente tem língua, dentes, glândulas salivares, que são os acessórios para que a cavidade oral consiga triturar os alimentos e mandar para dentro. Nisso que há o movimento da deglutição, que é o ato de engolir o alimento passa pela faringe. E a gente tem que lembrar que a faringe é um condutor universal, tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório, né? Dessa área, né, existirá uma estrutura aqui que chama a epiglote, que vai obstruir o canal respiratório, né, e direcionar tudo que vem da cavidade oral para o esôfago. E aqui a gente tem o sistema digestório propriamente dito. O esôfago é um tubo condutor, tá? Que vai fazer o bolo alimentar chegar no estômago, né? Do estômago, né? O bolo saindo do estômago, a gente já tem a primeira porção do intestino delgado, que a gente chama de duodeno. No duodeno é que são secretados os sucos, tanto biliar, que é produzido pelo fígado e armazenado da vesícula, tá? Então, as duas estruturas. A vesícula fica logo abaixo ele fica abaixo do fígado e anexo a ele. É como se fosse uma bolsinha do órgão. E a gente tem o pâncreas produzindo suco pancreático, tá? Então, esses dois sucos são inseridos, né, ou misturados ao bolo alimentar quando ele passa pelo jejum, pelo duodeno, tá? Aí a gente tem o intestino delgado propriamente dito. Aí a gente tem o duodeno, o jejuno e a parte final aqui chama íleo, a parte final do intestino delgado. A parte final do intestino delgado, que chama íleo, vai ligar no intestino grosso, né? Que através do seco, tá? Ou que é a primeira porção do sistema digestório, do intestino grosso, né? Que é dividido em cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, cólon sigmoide, aí aqui faz tipo um S, tá? Tem o cólon reto e o ânus. Tá, professor. E quem não tem vesícula? Como eu não tenho vesícula. Eu tirei minha vesícula, tirei as pedras da vesícula e tirei a vesícula. Então, aí eu fiz a tatuagem. O seu fígado, ele produzindo os sucos,
produzindo a bile, ela não vai ser mais armazenada na vesícula. Então, ela vai ser diretamente excretada aqui para o suco, para o intestino. Ele vai direto. Por isso que pessoas que têm a retirada da vesícula têm problema com digestão de gordura. Não é? É. Então, aí tipo assim, se você fez uma refeição mais carregada na gordura, é correr para o banheiro, não é? Sim. É correr para o banheiro, colocar tudo para fora. Por quê? Porque a dieta rica em gordura, ela meio que irrita o intestino. Aí acaba que o intestino joga ela para fora com mais facilidade. Né? Talvez seja por isso até, Adriana, que o seu intestino não funcione direito. Tem hora que ele precisa funcionar muito rápido e quando ele não precisa funcionar muito rápido, ele dá aquela parada e aquela relaxada. Aí dá aquela cólica intestinal horrível. É tipo assim. Então vamos lá. Agora, conhecendo todas as estruturas, a gente vai por como Jack Stripador, por partes. Tá? Na boca, é a abertura pelo qual o alimento entra no tubo digestório. Ali tem os dentes, a língua e as glândulas salivares, tá? Que por meio da mastigação e pelos dentes, né, mastigação, e mistura da saliva, né, secretada pelas glândulas salivares, facilitado esse movimento facilitado pela língua, vai auxiliar o processo digestório porque vai estar diminuindo o tamanho das partículas a serem digeridas, tá? Na saliva, a gente vai ter duas enzimas, a amilase e a pitialina. Essas duas são responsáveis por degradação de amido. Então, a degradação de nutrientes já acontece na boca. Qual nutriente? Carboidrato. Calma lá. E a língua é que vai fazer o movimento do alimento dentro da boca e vai empurrar o bolo alimentar da boca para a faringe, tá? Na faringe, ela é o tubo de ligação entre boca e esôfago. Ela é um tubo muito muscular, tá? E ela é forrado por uma mucosa característica de epitélio liso, né, que vai facilitar a passagem do alimento. O movimento do alimento da boca para o estômago, ele vai ser realizado por um movimento que a gente chama de deglutição, né, que é comumente engolido, comumente conhecido como o movimento de engolir, aquele, né? Mas ali tem muitos músculos acessórios envolvidos pro ato da deglutição, né? E a deglutição ela é facilitada pela saliva, que ela é o lubrificante universal, tá? E assim, a parede da faringe e do esôfago também produz muco, tá? Que isso vai envolver a boca, a faringe e o estômago. Então vamos lá. Anatomicamente, ó, a gente tem que a cavidade nasal com as conchas nasais. Essas estruturas aqui elas vão ajudar na condutância de ar, tá? A cavidade oral, ó, ossos, mandíbula, maxila, boca, língua, tá?
Aqui a gente tem a úvula. A úvula, desculpa, Darcy. Quando a gente engole, essa porção da língua contrai, favorecendo que a epiglote, aqui, ó, essa cartilagem, feche, tampando a laringe. Isso tudo aqui, ó, é faringe. Passando por aqui, já deixa de ser faringe e se torna o esôfago. No esôfago, ele é um tubo de fibras musculares que tem uma mucosa característica para a produção de muco e se estende da faringe até o estômago. Então, ele é posterior à traqueia, tá? Ele está na parte posterior da traqueia, tá atrás da traqueia. E ele começa a cerca da 7ª vértebra cervical. Perfura o diafragma, né, numa estrutura chamada hiato esofágico e termina na parte superior do estômago. A gente vai ver. Ele mede cerca de 25 centímetros de comprimento. Depende, tá? Esses 25 centímetros é para uma pessoa de estatura normal, né? Só que brasileiro é um dos povos que tem a maior variabilidade anatômica. Então, se existe um indivíduo de 2,10 metros, logicamente o esôfago dele vai ser proporcionalmente maior, tá? Então, vamos lá. Olha o tanto de estruturas atreladas ao esôfago. Tá? Aqui, ó, é só para ilustrar. Traqueia, né? Brônquios, esse branquinho. Aqui é a aorta, ó. Passa bem pertinho do esôfago. Tá? Aqui, ó, passa o esôfago. Aqui é o diafragma. Aqui, ó, ele é inserido aqui atrás, ó. Aqui já é o hiato esofágico e o estômago propriamente dito. Mas aqui, ó. Professor, Oi. deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Hum. Quando uma pessoa faz bariátrica, ela bota o anel, agora hoje não usa mais o anel, mas ela grampeia o estômago com o intestino. Depende. Ou é o estômago ou é o intestino. Tá? Mas faz uma ligação, não faz? Então, o intestino, geralmente, por ser um tubo, né, eles tiram uma parte do intestino. Quando a gente vai falar de estômago, aí a gente entra nesse mérito, ok? Tá. Quando a gente fala de estômago e intestino. E o estômago já é a nossa próxima vítima, né? Ele está situado na parte abdominal, logo abaixo do diafragma, próximo ali, pâncreas, duodeno e fígado. Por isso que, gente, lá do almoço de domingo da casa da mãe, lá, ou naquele churrascão que você vai só para comer, que você come desesperadamente como se não houvesse amanhã e tem até dificuldade de respirar. Por que dificuldade de respirar? O estômago fica abaixo do diafragma. Se o estômago está muito dilatado, você acha que ele não vai atrapalhar no movimento do diafragma? E, proporcionalmente, no tamanho, no movimento do pulmão? Por isso que eu sempre falo, vocês têm que pensar na integralidade. Né? Se eu estou com o estômago muito cheio, se eu dar aquela suspirada assim, não vai tudo, porque dói em algum lugar. Que seja o diafragma pressionando o pulmão, aí dói, pressionando o estômago, aí dói o estômago, ou você não consegue dar aquela respirada muito profunda. Gostei da caneca, hein, professor? Obrigado.
Então, o estômago, na parte esquerda, ele é parcialmente coberto por costelas. Tá? Parcialmente porque essa parte lateral, a gente ainda tem as costelas voadoras, né? Que são as costelas falsas que a gente discutiu, que são aquelas que não têm ligação com o osso externo. Ele está localizado dentro do abdômen. Se a gente dividir o nosso abdômen em quadrantes, né, pegar assim na linha média, né, passando por cima do umbigo e fazendo uma cruz por cima do umbigo, a gente vai ter que o estômago está no quadrante esquerdo superior e o fígado vai estar do lado do baço, né? E o fígado vai estar no quadrante direito. O estômago, ele é uma dilatação do esôfago. Ele é o órgão mais dilatado, na forma de tubo, né? Mais dilatado do tubo digestório. Por quê? É no estômago que os estômagos permanecem por algum tempo. E ali o estômago tem a propriedade de contração e produção do suco gástrico, que é rico em substâncias ácidas que vão fazer a degradação dos nutrientes às suas partículas elementares, às suas menores partículas. Então, funções do estômago. Digestão do alimento tanto mecânico, porque o estômago fica contraindo, né, a fim de expor todo o alimento ingerido ao suco gástrico, tá? Ele tem a secreção do suco gástrico, que é rico em enzimas digestivas, principalmente a pepsina, que é uma enzima que degrada proteína, tá? É ácido hidroclorídrico. A gente tem ali a secreção de hormônio gástrico e fator intrínseco. Esse fator intrínseco é o que vai facilitar, né, ou incentivar a produção de suco gástrico. E o hormônio gástrico, ele vai informar para o seu cérebro que a barriga está cheia. O meu nunca funcionou, tá? Mas tem essa finalidade. E tem uma regulação do padrão no qual o alimento é parcialmente digerido e entregue ao intestino delgado, tá? E a absorção de pequenas quantidades de águas e substâncias dissolvidas. Pode ocorrer um pouquinho, muito pouquinho mesmo de absorção no intestino. Mas ele é estrutura especializada nisso? Não. Estrutura especializada de absorção é intestino, tá? Isso não quer dizer que outras partes podem absorver, tá? Mas o órgão especializado é o intestino, ok? Aqui, ó. Essa é a estrutura estômago, né? Então a gente tem aqui, ó, esôfago. Tem uma válvula aqui, ó, que chama válvula cárdica, tá? E quando a gente tem refluxo, é um defeito de funcionamento dessa válvula. Aí tem a zona cárdica, o corpo do estômago, fundo do estômago, né? A gente tem a zona pilórica e o ósteo pilórico do estômago. Isso aqui, quando a gente se alimenta, isso aqui fica fechado para o alimento parar aqui, né? Através dessas vilosidades, o
vai servir como superfície de contato, sabe, para o estômago fazer assim o alimento e conseguir degradar mais, tá? E para pacientes que fazem a bariátrica, aqui como ele fica posicionado no abdômen. Aqui, ó. São costelas, tá? Aquelas costelas voadoras. O baço aqui atrás. E o estômago aqui, ó. Fundo, corpo, antro, piloro, tá? Para quem faz bariátrica, existe um corte. Deixa eu colocar aqui, ó. Pode haver tanto corte quanto a grampeadura nesse sentido aqui, ó. Aí tira essa porção do intestino, contorno da forma, espessura, vou colocar aqui. Esse em azul aqui, ó, tira mais ou menos essa parte do estômago aqui de cima. E essa parte do estômago, ela deixa de funcionar, ela deixa de existir. Quanto menor o estômago, menos comida você vai conseguir comer. E isso, querendo ou não, facilita a perda de peso, tá? Aqui a gente já vê, ó, isso aqui é peritônio, tá? É gordura acoplada a vasos sanguíneos que recobre o intestino. Tudo bem? Um exemplo de moléstias que podem afetar o intestino chama a gastrite. It, sufixo de inflamação. Então, nada mais certo do que uma inflamação ou uma lesão da mucosa que reveste o estômago. Ela pode ser causada por excesso de produção ácida ou ainda pela ação dessa bactéria aqui, ó, Helicobacter pylori, porque ela dificulta a produção do muco de proteção do estômago. Eu tive essa bactéria, professor. Eu também. Foram quase 6 meses de tratamento para melhorar. E o remédio é caro pra caramba, né? Bastante. Então, diferente do que a gente sempre soube. Opa, dinheiro entrando. Estômago, ele vai facilitar a digestão, aí ali a gente começa a digestão de proteínas, mas onde ocorre mesmo a digestão, assim, final, turbo, mega power de tudo, é no intestino delgado, tá? É onde ocorre a principal parte da digestão. Por quê? Primeiro, ele é grande e ele além de fazer a digestão, ele é o local também de absorção, tá? O intestino delgado se estende do piloro estomacal até a junção iliocecal, tá? Onde se reúne com o intestino grosso. Aí vai a questão de metros, tá? É um órgão indispensável, pois nele tem os eventos da digestão e absorção, tá? Portanto, a sua estrutura é especialmente adaptada para essa função, tá? Então, quando a gente chegar na fotinha eu mostro. A sua extensão, né, por ele ser um órgão grande, ele vai fornecer uma vasta superfície de contato tanto para a digestão quanto para a absorção do alimento, né? Sendo ainda aumentada pelas pregas circulares e vilosidades e microvilosidades que tem nessas estruturas, né? Ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo,
e pode medir até 10 metros. O meu eu acho que é um pouquinho maior, que eu sou barrigudo. Brincadeiras à parte, tá? Essas 3 partes são as mais importantes no que diz respeito às funções digestão, absorção. E, dependendo da bariátrica que a pessoa faz, existe uma retirada do pedaço do jejum, tá? Porque se você pode comer muito, mas se você retira uma parte uma parte absortiva do seu sistema digestório, você querendo ou não, absorve menos nutrientes, logo você tem a perda de peso facilitada. Tá? Aqui, ó, a gente tem o duodeno, aqui a gente tinha o estômago, né? Duodeno, jejuno e o íleo. Íleo que é a porção final do intestino delgado. O íleo vai desembocar no seco, que é a primeira porção do intestino grosso, e aqui a gente já tem a modificação de bolo alimentar para bolo fecal. Então, vai chegar aqui, o bolo que chegar aqui no intestino grosso deixa de ser bolo alimentar para se chamar bolo fecal. Aqui, ó, estruturas do intestino delgado. Ele tem mais ou menos essa aparência. Desculpa. E a gente pega essa partezinha aqui e aumenta. Olha, aqui a gente tem células cilíndricas, né, que são parte do sistema digestório. Elas são especializadas em absorção de nutrientes. E aqui, ó, é uma microvilosidade. Essa microvilosidade, ela é amplamente irrigada. Aqui, ó, tanto de tecido de sangue venoso quanto arterial. E isso faz com que, né, os nutrientes cheguem à corrente sanguínea e sejam absorvidas e distribuídas. Ok? Pode falar, professor, tem gente que faz bariátrica e ela engorda de novo. Por quê? Porque o organismo ele sempre é adaptável. Então, se a pessoa fez bariátrica, mas não deixou de comer o que ela comia antes, ela vai continuar engordando. O organismo, vamos supor que eu tirei um pedaço do meu intestino. O que sobrou vai trabalhar muito mais a fim de absorver o que o meu organismo precisa. Então, vai caber a mim fornecer uma quantidade menor também de coisa de alimento para o meu organismo, para eu não engordar de novo. Eu conheço várias pessoas que fez bariátrica, que trabalhou até comigo, que ela engordou tudo de novo. Eu também conheço algumas, mas é aquele negócio. Não tem o que a gente chama de ter cabeça de gordo? Então, aí tipo assim, isso é questão de hábito, né? E antes eu tomava 2 litros de Coca-Cola, fiz bariátrica, vou continuar tomando os 2 litros de Coca-Cola? Não posso. Porque, né? Aí quando a gente faz bariátrica, a gente não emagrece, a gente é emagrecido. Então, é meio que a força. Só que se você não alterar os seus hábitos alimentares, você volta tudo de novo. Porque o seu organismo vai se adaptar. Tá? Então, vamos lá. O intestino grosso, ele é especializado em absorção de água. Ele absorve água com tanta rapidez que cerca de 14 horas o material alimentar toma uma consistência típica de bolo fecal. Isso depende do indivíduo, tá?
14 horas é um tempo ótimo, mas pode ocorrer em menos tempo. Depende do intestino, da especialização do intestino da pessoa. E o intestino grosso ele é dividido em 4 partes principais: seco, cólon, reto e ânus. Lembrando que o cólon, a gente tem 4 cólons também. Então, ele tem mais partes. Então, vamos lá. Aqui, ó, seco. E aqui a junção iliocecal, tá? Seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, ó, que faz um S, reto e ânus. Tá? E aqui é a porta de saída do sistema digestório, ok? E cada um tem a sua funcionalidade, sempre, né? Na maioria, a absorção de água e sais minerais. No que diz respeito a intestino grosso, a gente tem uma partezinha aqui, ó, que chama apêndice vermiforme, né? Olha ele aqui, ó. Esse apêndice, ele pode desenvolver. Hoje não se sabe a função desse órgão, tá? Estima-se que ele tenha uma ação similar à da medula óssea vermelha, de produzir células de defesa principalmente, tá? Mas estima-se, não se atribui a ele. Porém, pode haver um estímulo danoso nele que ocasionando a apendicite, que nada mais vai ser uma inflamação desse apêndice, que vai causar uma dor intensa do lado direito inferior do abdômen, que pode causar vômito, febre, enjoo e falta de apetite. Dependendo dessa doença, da inflamação causada aqui, se o apêndice estourar, ele pode estourar, né? Ele romper em função dessa inflamação, ele pode afetar o seco, né? E promover a abertura do intestino. E isso pode levar a pessoa a sepse, consecutivamente à morte. Professor, Oi. A minha sobrinha, ela operou o intestino. Foi assim, de repente deu uma crise nela, ela operou o intestino. Aí ela teve que tirar o intestino todinho, aí lavar, né? Porque as fezes foi tudo pro intestino, aí lavar tudinho, aí colocou uma bolsa. Ficou com essa bolsa um tempão. Acho que uns 3, 4 meses. Aí depois ela voltou no médico, refez outra cirurgia para retirar essa bolsa. Aí o médico falou assim que talvez ela não conseguiria tirar a bolsa. Mas Deus foi tão bom que ela conseguiu tirar a bolsa. Por que, professor, acontece isso? É porque eles fazem isso quando uma parte do intestino precisa se recuperar. Então, em vez de deixar as fezes passando, eles colocam a bolsa para as fezes saírem na bolsa. Isso chama colonoscopia, né? Então, em algum momento, o intestino dela precisava se regenerar, né? Aí fizeram esse procedimento, né? Vamos supor que ela precisasse, ela não, uma pessoa qualquer, tá? Precisasse retirar definitivamente essa parte aqui do intestino. As fezes não vão passar ali nunca mais. Então, ela vai viver em função de uma colonoscopia, de uma bolsinha. Ok? Ok. Um outro nome também para apendicite, antigamente, é o conhecido nó nas tripas.
que a pessoa morreu de nó nas tripas. Não é nó nas tripas. Ela morreu por apendicite que teve uma apendicite que fez romper o intestino. Gente, eu nunca tive, mas dizem que isso dói tanto quanto uma contração de gravidez. Uma contração de parto. As ondas de dores vêm igual contração de parto. Dizem. Graças a Deus eu nunca tive. Oi. Sabe que a gente está com isso? Porque às vezes, essa semana meu filho falou assim, a gente fomos na casa da minha sogra, a gente vinha mandando, porque é perto, né? Aí ele veio andando, vendo e falou assim, mãe, tá doendo aqui, assim, próxima à virilha, assim, na barriga. Uhum. Aí ele reclamou, né? Aí minha prima falou assim, cuidado que pode ser negócio de apendicite. Como que a gente sabe que pode ou não? Só fazer, tem exames então, que faz específico? Exame de sangue costuma pegar, é um aumento de número de eosinófilos, tá? Mas, assim, essa doença, ela é fugaz. Ela é fulminante. Então, tipo assim, é uma dor muito forte na região de abdômen direito inferior, tá? Seguido de febre e vômito. Tá? Então, quando tiver com essa situação a ponto de atrapalhar o cotidiano, leva direto para o médico. Ah, tá. E pasmem, médico desconhece sinal e sintoma disso, tá? Porque a gente está formando muito médico novo, né? Então, pra você ter ideia, ali no PA de Viana, uma vez, a menina não sabia o que era um berne. Mas berne é bicho então, na cabeça, não é? Não, dá em qualquer lugar. Mas é uma moça que coloca. Né? Tá, ela suspeitou de foliculite na cabeça da menina. Quando ela anestesiou, o berne pulou fora. Minha prima deu isso. Aí a mãe dela tirava com a pinça, né? Aquele negócio. Uhum. Iodo não, aquele negócio que fede pra caramba. Esqueci o nome do remédio que ela colocava. Aquele negócio fedia pra caramba, aí os bichos saindo da cabeça da minha prima. Creolina. Isso aí, esse trem fedorento mesmo. Então, gente, tá quase acabando aqui. Vou finalizar e já voltamos para terminar, ok?